sonhos vívidos, pesadelos, noites agitadas e doença de Parkinson. Então, gente, vamos lá. Hoje eu trouxe esse assunto que na verdade é uma queixa, um sintoma muito comum no dia a dia nosso que trabalha com Parkinson. As pessoas, os pacientes ou os familiares, vira e mexe contam que à noite a pessoa às vezes se mexe demais, fala, ou a pessoa acorda muito agitada, até às vezes suando, com pesadelos, ou a pessoa não nota nada, mas o acompanhante, o parceiro ou a parceira fala, pô, a pessoa se mexe tanto à noite, às vezes parece que está dando soco, chute, o que é isso? Então vamos lá, gente. Hoje a minha ideia é traçar com vocês um raciocínio sobre esses sintomas e qual que é a relação disso com o Parkinson. Primeira coisa, gente, Parkinson, a doença de Parkinson, ela é classicamente conhecida com sintomas motores. Isso desde que ela foi descrita, 1817. Então, Parkinson é uma doença conhecida pelo tremor, lentidão da marcha, dos movimentos, dificuldade para escrever, a fala pode ficar um pouco mais baixa, a postura mais fletida, dificuldade para se trocar, tomar banho, abotoar uma camisa, amarrar um cadarço, fazer a barba, se maquiar. Veja que são sintomas motores. Ah, doutor, eu ando, o meu passo está um pouco menor, o lado direito do braço balança menos. Vejam, gente, isso é tudo sintoma motor. Ok. O meu foco aqui é no que a gente chama de sintoma não motor, que muitas vezes pode vir junto com os sintomas ou até antes dos sintomas do Parkinson. E hoje meu foco aqui principalmente é a alteração do sono, sonhos vívidos e pesadelos. Então, qual que é a ideia? A pessoa com Parkinson, muitas vezes junto do sintoma motor, ela começa a ter alteração do sono. O que acontece, gente? Quando a gente dorme, a gente tem fases do sono que a gente chama de fases profundas, que a gente chama de N1, N2 e N3, vai ficando cada vez mais profundo, que é quando a gente descansa bastante. E eu tenho uma fase do sono que chama sono REM, REM, sono REM. Nessa fase, gente, é que a gente geralmente sonha. Então, esquece a pessoa que tem Parkinson, estou falando das pessoas todas de uma forma geral. Inclusive as pessoas com Parkinson, elas têm essas fases do sono. Fase N1, N2, N3 e uma fase que a pessoa sonha. Até aí tudo bem. É fisiológico, é normal, quando a gente sonha, a gente não se mexer. Então até que essa fase a gente chama de fase atônica, ou seja, a pessoa está parada. Então vamos supor que tem uma pessoa deitada agora aqui dormindo. Ela está sonhando que está correndo atrás do cachorro, fugindo do ladrão. Ela está parada. A pessoa com Parkinson, gente, a gente sabe que tem uma alteração numa região cerebral que leva a essa atonia, que deixa a pessoa parada, que está alterada na pessoa com Parkinson. Então a pessoa com Parkinson, ela não inibe os movimentos. Então ela está sonhando também que está correndo atrás do cachorro, só que ela vivencia isso. Ela muitas vezes fala, grita, às vezes são gritos altos, que acorda a pessoa que está no outro quarto. E isso geralmente vem na fase REM, que é uma fase mais avançada. Geralmente é 2, 3 da manhã, no meio da noite. E quem conta isso é muito claro, seja o marido ou a esposa, fala, olha, ele acorda no meio da noite gritando, se mexendo, depois volta a dormir e muitas vezes pode acontecer de novo durante a noite, já que a pessoa pode sonhar mais vezes. E a pessoa que tem Parkinson, às vezes ela não lembra disso, ela nem sabe o que aconteceu, ou a pessoa tem pesadelos, ela fala que desde que tem Parkinson está sonhando com mais frequência, sonhos vívidos, gente. Então a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês é que isso é frequente. Em média, 40% a 50% das pessoas que têm Parkinson têm isso. Olha como é comum, gente. Muitas vezes a pessoa não conta para o neurologista porque ela não sabe que é da doença. Ela acha que não tem nada a ver com o Parkinson. E quando a gente pergunta, ela fala, é verdade, eu tenho isso. Ou quem fala é a pessoa, a família que está na consulta. E além de ser comum, pode vir no início da doença. Agora, você sabe que tem uma porcentagem das pessoas que isso começou muito tempo antes, gente. Às vezes você pergunta a esse paciente que tem Parkinson há 2 anos, ele fala, doutor, eu tenho isso, mas faz 10, 15, 20 anos. Gente, provavelmente
isso já era do Parkinson, porque o Parkinson, quando ele começa, gente, a evolução é lenta. Então tem gente que tem sonhos vívidos, agitação, anos, há décadas antes de desenvolver a doença de Parkinson. Porque é como se ela cometesse essa região, que acaba não inibindo os movimentos e a pessoa vivencia o sono, só que depois que ela chega na região motora, e a pessoa começa a ter tremor ou lentidão. Então aquilo provavelmente já era o início do Parkinson. Eu trago aqui um estudo, gente, que acabou de sair, que fala dessa questão de sonhos, de noites agitadas e o risco de doença de Parkinson, gente. Vejam o título. Eles mostraram, na verdade foi um estudo muito bem feito, que eles seguiram 3.800 pessoas com idade média de 67 anos. Eles seguiram essas pessoas, a média de segmento foi de 7 anos. E eles faziam questionários sobre a qualidade do sono das pessoas. E em 7 anos, 2,5% das pessoas desenvolveram doença de Parkinson. Então, de 3.800 pessoas, 2,5% dessas pessoas desenvolveram Parkinson. E eles foram ver que quem desenvolveu Parkinson sonhava mais de forma vívida, tinha mais pesadelo do que quem não teve Parkinson. E eles concluem que nas pessoas que têm sonhos vívidos e pesadelos, o risco de ter Parkinson é 3 vezes maior do que as pessoas que não têm isso. Vejam que estudo importante, gente. Não quer dizer que se você sonha muito, ou se você tem muito pesadelo, você vai ter Parkinson, não é isso. Mas a mensagem aqui é que talvez essas pessoas tinham realmente essa alteração da fase REM, e isso já era o Parkinson, só que elas não tinham sintoma da doença ainda, só tinha alteração do sono, e depois de alguns anos você seguindo elas passaram a ter. Então, gente, mostra a importância desse sintoma no contexto, então até que isso ajuda no diagnóstico no início. Imagina uma pessoa que tem lá um tremor leve na mão, e ela ainda não fez o diagnóstico, o médico ainda não falou para ela se é um tremor X, Y, Z, é um tremor essencial, é um tremor do Parkinson. Só que se a pessoa tem alteração do sono REM, tem noites agitadas, favorece, é uma peça a mais no quebra-cabeça para se pensar em doença de Parkinson. Então, a alteração na fase REM do sono, que é a fase que a gente sonha, ela é muito típica do Parkinson e ela é da doença, gente, não é de remédio. Ah, doutor, eu achava que isso é do remédio. Não. O que acontece é que tem remédios que podem piorar isso, por exemplo, os antidepressivos. Eles aumentam, às vezes, essa agitação numa pessoa que já tem alteração do sono REM. A alteração do sono REM, gente, ela não é exclusiva de Parkinson. Algumas outras doenças, como atrofia de multissistemas ou demência por corpus de Levy, também podem ter alteração do sono REM. Então, ela não é quem tem isso tem Parkinson. Tá? É uma coisa a mais que a gente usa. Rubens, eu preciso tratar isso? Não necessariamente, se é uma coisa infrequente, aparece de vez em quando, uma vez por mês eu tenho isso. A gente não trata, eu oriento a pessoa a falar, isso é da doença de Parkinson, não precisa fazer nada, só observar. Quando é muito intenso, o que a gente faz? A gente tenta orientar a pessoa a não deixar objetos cortantes ou que quebram próximo da cama, no criado mudo, por exemplo, copo de vidro, ou algum objeto cortante, ou eventualmente eu peço para colocar travesseiro, né, no chão do lado da cama, para se a pessoa eventualmente cair, ter lá um travesseiro, ou até grade, que a gente consegue comprar, a grade que você coloca do lado da cama para a pessoa não cair, ou às vezes um travesseiro entre a pessoa e o acompanhante, quer dizer, estratégias comportamentais, gente, tá? Às vezes a gente dá remédio, a melatonina ou os benzodiazepínicos, o clonazepam, eles têm estudos mostrando que eles melhoram. Tudo, gente, aqui tem que ser com o médico, o neurologista. A informação minha aqui não é para você, ninguém se automedicar, mas é para só vocês entenderem a ideia. Então você tem remédio. Não necessariamente o distúrbio do sono REM é um marcador de gravidade. Ah, eu tenho isso, então eu estou mais grave do Parkinson. A gente avalia a doença, gente, com vários outros fatores, tá? Na prática, a gente tenta seguir a pessoa e toda a consulta a gente aborda muitas vezes sono, e o sono de qualidade é fundamental, pessoal, para quem tem Parkinson, porque se ela dorme bem à noite, ela consegue ter um dia de mais qualidade. Se ela tem um dia de mais qualidade, ela faz mais atividade física. Então é um ciclo positivo. Então sempre discutam com o seu médico qualidade do sono, gente, isso é fundamental. Então hoje eu abordei com vocês sonhos vívidos, pesadelos, distúrbio do sono REM, sintomas relacionados à doença de Parkinson.
Dúvidas, pessoal, coloquem aqui no comentário do canal, assinem aqui, se inscrevam no canal, porque sempre a gente vai trazer informações fiéis e confiáveis sobre a doença de Parkinson. E na medida do possível eu sempre vou responder para tentar ajudar aos pacientes com Parkinson e aos familiares. Tudo bem, pessoal? Uma boa semana a todos e até a próxima.